Então, boa noite a todos e a todas por estarem nesta noite aqui para ouvirmos mais e estudarmos aquele tema que temos desde o início do mês falado sobre o Espírito Santo. Logicamente, não conseguimos abordar todas as temáticas, mas de uma forma genérica conseguimos, no tempo que temos, poder debruçar-nos de algo que é tão importante. Falarmos sobre o Espírito Santo, que muitas vezes é negligenciado, não só nas pregações, na forma como nós abordamos esta pessoa tão importante e que faz parte da Santíssima Trindade. Então, para relembrar, porque a maior parte dos irmãos têm estado desde o princípio, mas talvez alguns poucos que têm apanhado a meio, digamos, desta dissertação, eu queria fazer uma revisão muito rápida. Falámos no primeiro dia sobre o Consolador, que este é o tema da nossa lição para este mês, o Consolador, a pessoa do Espírito Santo que consola os nossos corações, o nosso amigo especial, aquele que iria ajudar a nossa vida, que tornaria Deus mais real para nós, que encheria a nossa vida de amor. Abordámos depois o facto do Espírito Santo dar vida e saúde para o corpo e espírito e nos dar, importante isto, irmãos, um real propósito para a vida. Amém? Depois da terceira semana aprendemos que o Espírito Santo nos ajuda a orar, nos ajuda a adorar a Deus, a confessar e a mostrar-nos aquilo que nós pedirmos em oração. Isto é muito importante, irmãos, também. E na semana passada estudámos sobre a função do Espírito Santo na Igreja, o que é que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, é muito importante. E vimos que ele é o Espírito da verdade, vimos que ele habita em nós, que nos ensina, que nos faz lembrar, vimos que ele traz à memória aquilo que nos traz esperança. Não é tão bom, irmãos? Aquilo que está escrito na Palavra de Deus traz esperança para a nossa vida. E esse Espírito é ele que nos aviva a memória. Ele também é o nosso advogado. Ele vai nos dar testemunho de Cristo e nós vamos dar testemunho dele. E também ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e anunciará as coisas que hão de vir. Amém? O Espírito Santo é quem leva a Igreja a ansiar pela vinda de Cristo e pela eternidade com Deus. É essa ânsia que a Igreja, este desejo, quando nós falamos da eternidade, é o Espírito Santo que nos convence dessa verdade. Amém, irmãos? E hoje vamos continuar, terminar, digamos, aquele subtema, digamos, da função do Espírito Santo na Igreja e vamos abordar um pouco o que é ser cheio do Espírito Santo. Vamos abordar um pouco o batismo do Espírito Santo também. Em pouco tempo, não vamos aprofundar, mas tirar umas pinceladas gerais sobre este assunto. E nas funções que o Espírito Santo tem na Igreja, também há uma que não tivemos tempo de falar na última quinta-feira, que é o Espírito Santo glorifica a Cristo. Amém? Vamos abrir em João, no capítulo 16, e no verso 13 e 14. João 16, 13 e 14 diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvidos e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, vejam bem, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Amém, irmãos? Ele me glorificará. Porque, irmãos, o Espírito Santo aponta para Cristo. Portanto, se o Filho veio glorificar o Pai, o Espírito Santo vem glorificar o Filho. É simples. E isto é muito importante porque mostra-nos que o Espírito Santo nunca verdadeiramente é o centro das reuniões da Igreja. Isto não quer dizer que nós não devemos adorá-lo, louvá-lo, mas ele não é o centro da adoração. Digamos que ele é o centro da condução do nosso culto. Afinal, é o Espírito Santo que nos conduz em adoração, direciona a nossa oração e deve ter liberdade para se mover. Por isso muitas vezes nós clamamos: ó Espírito, move-te neste lugar. Nós damos liberdade para que o Espírito se possa mover. Ele conduz-nos a adorar a Cristo e a sua obra redentora, além de edificar os santos. Um culto cheio do Espírito Santo não é necessariamente um culto cheio de sensações, emoções, êxtase e manifestações. Um culto cheio do Espírito Santo é aquele que honra, exalta a pessoa do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. O Espírito Santo nunca é protagonista, nem nunca quis ser. Outra função na Igreja, o Espírito Santo, é o Espírito da adoção. Vamos ler agora em Romanos, no capítulo 8 e no verso 15.
Romanos no capítulo 8 e verso 15, que vem ilustrar precisamente este espírito de adoção relacionado com aquilo que é o Espírito Santo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Amém, irmãos? Nós temos este espírito, recebemos este espírito de adoção de filhos e podemos dizer Abba, Pai, porque sabemos quem é o nosso paizinho. Paulo em Romanos ensina-nos que o Espírito Santo é quem testifica que nós somos filhos de Deus. Melhor, irmãos, que sermos perdoados dos nossos pecados é nós sermos considerados justos diante de Deus. Estarmos livres da ira vindoura, saber que éramos inimigos de Deus e agora somos adotados e chamados de filhos. Vamos ler em Romanos, no mesmo livro, um pouco mais para trás, no capítulo 5 e no verso 10. Romanos 5, 10, esta passagem diz o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Reconciliados, nós depois somos salvos. Portanto, nós éramos inimigos de Deus e agora nós podemos dizer que somos adotados e chamados filhos de Deus. Que privilégio, irmãos. Nós podemos verdadeiramente, às vezes nós não damos o verdadeiro valor, o que é que nós somos em Cristo. Mas nós somos chamados filhos de Deus. E esta mudança e esta verdade que o Espírito Santo nos tem que convencer a cada dia. Nós temos que dar liberdade ao Espírito. Isto quer dizer que é o próprio Espírito que nos leva a desejar cada dia a presença do Pai, que nos leva a orar, que nos leva a buscar um relacionamento íntimo com Ele. Irmãos, se nós estamos aqui muitas vezes com um sacrifício no final de um dia de trabalho, virmos à igreja à noite, irmãos, eu acredito, irmãos, que temos que lutar contra as mortificações da carne e muitas vezes o desejo, não, vou ficar em casa, hoje está frio, hoje não tenho uma dor de cabeça, hoje tenho uma dor de dentes, nós arranjamos sempre desculpa, mas o Espírito vai nos convencer que o melhor lugar é estar com os santos na igreja, ouvir a palavra de Deus. E isto é o Espírito Santo que nos convence. Ele sabermos que o Espírito que nos fala que Deus é o nosso Pai e é o mais profundo consolo que nós podemos obter deste Consolador. Amém, irmãos? O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Santo e Perfeito, Eterno, o Deus Majestoso, este Deus chama-nos filhos. Amém? Ele chama-nos filhos. É o Espírito Santo que nos convence desta convicção. Amém? Agora, como receber o Espírito Santo? Nós ouvimos falar já nas várias lições que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, já recebemos o Espírito Santo. E nós, depois de analisarmos o discurso de Cristo, podemos entender a verdadeira função do Consolador nesta terra. Então, esta pergunta é uma pergunta difícil. Como é que vamos receber? O que é que precisamos fazer? E, irmãos, não há uma resposta exata. Porque, como eu disse, o cristão recebe o Espírito Santo no momento do novo nascimento, ao crermos no sacrifício de Cristo e ao não querermos pactuar com o pecado, revela que o Espírito Santo já está a atuar em nós. Este é o poder consolador daquilo que nós chamamos Paracleto, o Consolador. Mas ao longo da nossa caminhada, o cristão pode e deve receber como que uma segunda bênção. Ou seja, o batismo no Espírito Santo. E este batismo é evidenciado pelo fluir nos dons espirituais, em especial o dom de línguas, e num relacionamento mais fervoroso e intenso com Deus. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, em vários capítulos, no capítulo 2, no capítulo 8, no capítulo 10, que cristãos que teoricamente que eram já convertidos, eles eram batizados no Espírito Santo e falavam em outras línguas. Jesus ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E esses revestidos do poder tinha a ver verdadeiramente com este renovo do Espírito, com este batismo de amor do Espírito Santo. E a promessa de Jesus cumpriu-se literalmente, estando os discípulos reunidos no mesmo lugar. E vemos que naquela passagem que todos nós conhecemos, que o povo se escandalizou com o barulho e até pensavam que estavam todos embriagados. Mas o que é que Pedro fez? Ele levantou-se e disse:
que ninguém estava embriagado. Pelo contrário, cumpria-se aquilo que Deus falara há muito tempo através do profeta Joel. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versos 14 a 18. Atos dos Apóstolos 2 e 14 a 18. Diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém, irmãos? O batismo com o Espírito Santo é um facto real. É também uma experiência que é necessária, importante. E nada de pensar que isto foi um ato isolado, que se destinava somente aos seus discípulos, àqueles que eram os seus apóstolos. Pedro diz que, em Atos, no capítulo 2, verso 39, não vale a pena abrir, eu vou citar. Em Atos 2 diz que, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos aqueles que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Portanto, não era uma experiência que era exclusiva para aqueles apóstolos, era para todos, a vós e a vossos filhos. E como nós já dissemos em algumas lições anteriores, quando nós recebemos Cristo na nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo, porém ter o Espírito Santo e ser batizado no mesmo Espírito são coisas diferentes. O possuir no íntimo a palavra do Senhor equivale a ter o Espírito do Senhor. Em João 6,63 diz que as palavras que vos digo são Espírito e são vida. Quando ressuscitou, Jesus apareceu aos apóstolos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Está escrito em João, no capítulo 20, verso 22. No entanto, desta vez ainda eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Isto parece confuso, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. Nota, faltava-lhes ainda a plenitude, o revestimento de poder, operando diretamente pelo Espírito Santo. Com essa operação de poder, eles tinham a ousadia e a disposição para irem onde o Senhor lhes tinha ordenado. E é isso. É esse segredo, quando nós somos revestidos de poder, quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos essa autoridade, essa ousadia que muitas vezes nós precisamos quando falamos aos outros da verdade do Evangelho. Aí, com esse poder, eles demonstrariam a paixão pelas almas e a autoridade necessárias para o desempenho dessa missão evangelística desses discípulos. Somente após ser revestido deste poder é que Pedro enfrentou as autoridades. E vejam que desde um homem que desde que negou o seu mestre, ele passou por uma fase de ousadia, fez dele um discípulo cheio de vigor. Vejam a transformação desde que aquele homem foi revestido de poder. Isto foi através de ser cheio do Santo Espírito. E, irmãos, sem o batismo do Espírito Santo, muitas vezes, irmãos, nós vemos resultados de vidas que, de um certo acomodamento, numa vida, às vezes até longa de cristãos, mas muitas vezes sem aquele poder, muitas vezes nós acomodamos e perdemos até o interesse pela salvação dos outros. Parece que vivemos satisfeitos com a nossa situação, precisamos que não haja grandes turbulências na nossa vida, mas esquecemos que há milhões neste mundo que vivem à espera de uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, irmãos. E nós temos de ser despertados para esse, digamos, comandamento que Deus nos deu, que Jesus Cristo nos deu. Vamos ler em Atos no capítulo 1, uma folha atrás, para quem tem a Bíblia em papel. Atos no capítulo 1, e nós já lemos esta passagem em várias lições, mas vamos ler para ilustrar a importância de nós sermos revestidos deste poder e irmos realmente falar deste Evangelho, falar desta verdade que um dia nós temos recebido no nosso coração, não nos calarmos e falarmos aos outros desta verdade. Então diz assim, no capítulo 6, no versículo 6 a 8, diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor,
Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e em Samaria e até aos confins da terra. É isto que nós precisamos, irmãos, para sermos verdadeiramente homens e mulheres comprometidos com o Evangelho de Cristo, irmãos. Se for só pela nossa força, irmãos, as coisas não vão... Pode funcionar de uma certa forma, mas, irmãos, para nós atingirmos um objetivo espiritual e realmente 100% ótimo, nós acreditamos que temos que ter e ser revestidos deste poder. E esta é a grande finalidade deste batismo. É nós verdadeiramente sermos ousados e sábios no nosso testemunho aos outros. E, meus queridos irmãos, este testemunho não consiste só na expressão verbal, mas essencialmente ele tem a ver com a conduta de cada um, com o nosso testemunho. Como é que nós verdadeiramente podemos impactar os outros com a nossa vida? Os outros têm que ver em nós uma diferença. E quando nós somos revestidos de poder, irmãos, além da expressão verbal, da ousadia que nós temos, mas nós conseguimos transmitir aos outros que a nossa vida é uma vida diferente, que há algo diferente em nós, que nós podemos impactar a vida dos outros. E isto é muito importante, irmãos. Então, se queres ser mais fervoroso e ousado na tua disponibilidade para partilhares o teu testemunho de vida, busca o batismo do Espírito Santo. Busca o batismo do Espírito Santo. É importante realçar que os crentes batizados no Espírito Santo não estão isentos de criarem escândalo ou de caírem. Jesus quer batizar e encher os seus filhos com o Espírito Santo, no entanto, Ele não vai transformar ninguém em máquinas. Ele deixa o indivíduo com liberdade de ação, pelo que ele pode conservar esta bênção ou dispensá-la. Portanto, não é dado adquirido que a pessoa é cheia do Espírito Santo, mas tem um problema mais à frente, tem um mau testemunho, porque ele decidiu deixar essa bênção. E isto é a responsabilidade, não, de cada um. Mas se cada um de nós zelar pela nossa vida espiritual, se nós procurarmos ser um verdadeiro padrão na sociedade, um padrão na igreja, o Espírito Santo vai estar connosco, irmãos. O Espírito Santo vai estar mesmo connosco. Ele vai estar a confortar, a consolar e a realizar aquilo que é impossível ao ser humano fazer. Mas se nós, pelo contrário, abrimos a porta ao pecado, se abrimos a porta aos apetites da carne, o fracasso vai ser total, garanto-vos, irmãos. Vamos transformar essencialmente em pessoas que dizemos crentes, mas somos pessoas religiosas. E ninguém, mas ninguém, pode culpar o Espírito Santo disso. Nunca o homem deixa de ser responsável pelos seus atos. A bênção do batismo do Espírito Santo, irmãos, nunca deve ser rejeitada. É ela que, desde o dia de Pentecostes, com o seu fogo abrasador, é ela que tem comovido os corações a abraçarem o Evangelho de Jesus Cristo. Então que nós possamos, a partir de hoje e no final desta série que temos falado sobre o Espírito Santo, ser cheios deste Espírito, irmãos. Busquemos mesmo incessantemente esta necessidade de nós termos, sermos revestidos deste poder. Então, se ainda não tiveste ainda esta experiência, busca esta bênção. Começa agora a buscar, sem stress, sem aquele... Eu conheci na minha caminhada cristã muitas pessoas que ficavam complexadas, que já eram crentes há tantos anos e nunca tinham, e viam as pessoas a ser batizadas no Espírito Santo, mas porque é que eu não sou? E as pessoas entravam num clima de angústia. Não é preciso criar esse clima de angústia, é de uma forma natural. De uma forma dos mais natural. Eu fui batizado no Espírito Santo da forma mais natural. Nunca eu pensei, numa reunião simples, meia dúzia de pessoas, comecei a falar em línguas estranhas. Fui interpretado por alguém que eu já falei nesse testemunho. Estava a falar em alemão e não sei uma palavra em alemão, a não ser Volkswagen. E eu comecei a falar e alguém me interpretou. Mas eu senti uma ousadia, a partir daí um amor pelas almas, uma alegria, uma forma de ver diferente, porque eu já era crente há anos, mas era um crente um pouco religioso. Eu vinha aos cultos, eu sentia-me bem, mas é que faltava o renovo, aquela renovação do meu interior. Por isso, eu dava conselho a essas pessoas que muitas vezes eu conhecia, que estavam complexadas. Quantos anos eu sou cristão e não sou batizado no Espírito Santo?
mas na altura certa, quando eles abriram o seu coração, sem grandes emoções, sem andarem ali a buscar, não é pela força, mas é quando o Senhor abre, quando vê a tua atitude de quereres receber, Ele vai te dar essa bênção. Então, quando estiveres a orar, com tranquilidade, pede ao Espírito Santo que possa envolver, mergulha nas águas do Espírito Santo e, naturalmente, tu vais ser cheio desse Espírito e vais falar novas línguas. E, meus queridos irmãos, às vezes pessoas fazem muita confusão com isto do falar línguas, mas o falar em novas línguas é uma evidência do batismo do Espírito Santo, é o resultado de uma intervenção direta de Deus para que nós possamos magnificar a Deus em termos angelicais, em termos que só Ele compreende, porque é já numa esfera celestial. Por isso, para nós edificarmos os outros, é necessário muitas vezes que haja mesmo a interpretação dessas línguas, porque senão nós não vamos edificar o resto da igreja. Mas, irmãos, não vamos fazer confusão, porque isto é uma forma de sobrenatural, que muitas vezes é difícil de compreendermos, mas é uma forma que Deus compreende. Muitas vezes nós, como nós falámos aqui, não sabemos como orar, não sabemos como adorar, e através das línguas nós conseguimos atingir um patamar que era impossível a nós como humanos. É esta a evidência de sermos batizados do Espírito Santo. Mas como eu disse há pouco, não faças pressão disto para a tua vida. Deus conhece o teu coração. Deus vai no tempo certo e sendo o teu desejo, porque tem que ser a partir de ti o desejo de receberes essa bênção, Deus vai te revestir de poder. Então a partir de hoje faz isso. Relembra isso mesmo. Mas uma coisa é certa, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, tu precisas essencialmente de ter uma vida de santidade. Há sempre uma condição. E vamos ver agora a seguir algumas evidências de uma pessoa cheia do Espírito. Mas, queridos irmãos, se nós virmos numa pessoa a manifestação dos frutos do Espírito, se nós virmos uma pessoa de fé, uma pessoa que tem amor, uma pessoa com alegria, com paz, com longanimidade, benignidade, com mansidão, com temperança ou com equilíbrio, de certeza que essa pessoa está cheia do Espírito. Ainda que ela seja uma pessoa introvertida, que fique calma, que não chore quando estamos a louvar, que não pregue com eloquência, que não manifeste grandes sinais emocionais, mas ela está a reproduzir uma vida cheia do Espírito. Há um outro livro da Bíblia que nos dá diversos sinais da verdadeira espiritualidade. Vamos ler em 1 de João, já no final da Bíblia, no capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, e vamos ler aqui alguns versículos. E nesta passagem nós vemos que um verdadeiro filho de Deus, em primeiro lugar, guarda os seus mandamentos. Amém, irmãos? Verso 3, vamos ler. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. 1 de João, no capítulo 1, verso 3. Um verdadeiro filho de Deus ama o seu irmão. Vamos ver o verso 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Um verdadeiro filho de Deus não ama o mundo, não ama os valores seculares. Verso 15. Não ameis o mundo, nem aqui o que no mundo não há, o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O verdadeiro filho de Deus pratica a justiça. Verso 29. Que diz assim: se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquilo que pratica a justiça é nascido dele. Por isso isto é uma característica de sermos filhos de Deus. Depois, um verdadeiro filho de Deus não vive no pecado. Vamos ler o capítulo 3 e no verso 6, que diz que qualquer que permanece nele não vive em pecado. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. E por último, um verdadeiro filho de Deus ama, no sentido lato da sua palavra. Capítulo 4, verso 8, mais à frente, diz assim, capítulo 4 e verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Amém? Aquele que não ama não conhece a Deus. Nós, para que termos verdadeiramente um conhecimento de Deus, nós temos que amar. E esta é uma evidência de alguém de ser cheio do Espírito Santo. O amor a nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se a principal função do Consolador, do Paracleto, é glorificar, apontar Cristo, uma pessoa cheia do Espírito, ela ama a Jesus. Ela também aponta, quando fala da experiência íntima com o Senhor, às pessoas lá fora, ela quando está cheia do Espírito, ela fala de uma forma diferente. E as pessoas são convencidas não só pelas nossas palavras eloquentes, não só pelo nosso testemunho de vida, mas porque há uma unção do Espírito Santo a falar através de nós. Por isso é importante, irmãos, nós estarmos revestidos desse poder para a nossa função de verdadeiros evangelistas desta verdade que vai nas nossas vidas, possa verdadeiramente ter um resultado profícuo. E não apenas ama, mas vive para glorificá-lo, para proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo para aqueles que não o conhecem. Todos estes sinais são sinais de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? E vamos terminar já agora. Se ao nos convertermos, nós recebemos o Espírito Santo, como já falámos desde o início, nós não despendemos nenhum esforço, porque é uma consequência natural da nossa nova opção de vida, deste passo de fé que demos, mas para sermos cheios do Espírito, requer algumas atitudes do cristão. As principais, meus queridos, são uma vida de oração e intimidade com Deus. E claro, investimento na leitura da palavra, meditarmos na palavra de Deus, para que realmente haja revelação das verdades, das promessas, como hoje cantamos, firmes naquelas promessas que Deus tem na sua palavra. Só conhecemos as promessas que estão naquela palavra, quando nós aprofundamos o nosso estudo na palavra de Deus. Mas há algumas atitudes do cristão que são necessárias, como eu falei, e temos de ter uma vida que busca ouvir a voz de Deus. Estas são as principais atitudes mas existem outras disciplinas que eu queria que projetássemos agora, que nos podem auxiliar a tornar-nos cada vez mais cheios do Espírito Santo. Estas disciplinas de auxílio, como lhe chamei, são essenciais, irmãos, para nós termos uma vida de comunhão, de interação com o nosso Deus. O jejum. Nós aqui falámos já em termos da importância do jejum, da importância de nós separarmos tempo para estarmos com Deus. E naquela altura não é pelo valor de nós não estarmos a comer ou a tomar a nossa refeição, mas essencialmente porque nós estamos distraídos, nós definimos um tempo para estarmos com o nosso Deus. Então, aquele tempo que nós dizemos pode ser um jejum parcial, total, mas é importante, irmãos, naquele dia nós podemos estar destinados a estar num tempo de comunhão com Deus. E Deus fala de uma forma tremenda, irmãos. Quando muitas vezes há quase como uma luta que não queremos estar porque ou começamos a ter fome, mas irmãos, é importante nós decidirmos, não, este tempo é para eu estar com Deus. E periodicamente, irmãos, o cristão deve fazer esse tempo de jejum, em todos os aspectos. Hoje até, cientificamente, há algumas correntes agora que dizem que o jejum é bom, há os jejuns intermitentes, os jejuns não sei o quê, mas eu não vou pelas questões científicas, eu vou por aquilo que está escrito na palavra de Deus, que é importante nós dedicarmos comunhão, tempo de comunhão, e muitas vezes no nosso dia-a-dia nós retirarmos um tempo que é importante para nós, para o nosso corpo, é uma forma de nós estarmos mais perto dele, de ouvirmos dele. Portanto, o tempo de jejum é muito importante, é uma disciplina, digamos, de auxílio. A solitude é um termo poético, digamos, que tem a ver com solidão, mas não uma solidão no aspecto negativo, não para estamos isolados, não, mas é uma solidão que é aceite por cada um de nós, em que muitas vezes há uma necessidade para termos também um tempo de comunhão. E esta solitude pode estar muito interligada com o próprio jejum, em que estamos separados, sozinhos. Então esta solitude tem algo de positivo que é muito importante. Também a meditação, e está toda relacionada com isto, com a solitude também. Meditarmos na palavra de Deus, daquilo que Deus
quer para a nossa vida, e quando muitas vezes nós temos tempos de oração, temos tanta dificuldade em ouvir o que Deus quer para nós, verbalizamos tanto, pedimos tanto, mas esquecemos que Ele tem coisas para falar para nós. Então o Espírito Santo é Ele que nos revela, é o Espírito Santo que nos fala a cada um de nós, daquilo que são as nossas necessidades, aquilo que Ele quer para a nossa vida, qual é o propósito. Então, irmãos, nesses tempos de meditação, nós ouvimos mesmo da parte de Deus. A adoração, claro, todos nós sabemos, a nossa igreja é uma igreja que dá muita importância à adoração, não só à adoração cantada, mas à adoração no nosso estilo de vida, no nosso dia-a-dia, na forma como nós comportamos. Nós estamos a adorar a Deus através de um testemunho real e um testemunho válido, na comunhão com os irmãos, ser realmente um relacionamento, haver verdadeiramente um bom relacionamento, um relacionamento de amor uns com os outros, a confissão de pecados, irmãos. Temos verdadeiramente sermos verdadeiros no momento em que nós caímos e pecamos, fazermos como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele pecava, ele os constrangia perante o seu Deus. Nós precisamos ter a hombridade, não ter duas caras, não ser uma cara na igreja e lá fora ser outra cara. Não, nós pecamos, pedimos perdão e Deus restaura a nossa vida. Amém, irmãos? Então que nós precisamos ser fortes nesta área também. E claro, para finalizar, a leitura e a pregação da palavra de Deus. É essencial que nós nos debrucemos sobre a palavra. É através da leitura da palavra. É através, quando falamos para os outros também, sabermos verdadeiramente que quando estamos a falar de uma nova experiência com Cristo, nós, se não conhecemos a palavra, nós vamos ter muitas dificuldades, irmão. Porque é só aqui a nossa experiência de vida, mas nós não temos com que nos basear porque não conhecemos a palavra. Então que nós possamos aprofundar nesta palavra e quando pregarmos mesmo, quando falarmos os versos que são essenciais para as necessidades da vida da pessoa com quem nós estamos a falar, então isto é muito importante, irmãos. Então ficam estes princípios, digamos, estas disciplinas auxiliares que são importantes para quem quer ser verdadeiramente cheio do Espírito Santo de Deus. Então viver na prática destes meios da graça tendem a levar ao cristão uma vida cada vez mais íntima, irmãos. E nós, na nossa caminhada cristã, tem que ser este desejo contínuo. A cada dia eu quero ser mais parecido com Cristo. A cada dia eu quero estar mais perto dele. A cada dia eu quero ser uma melhor referência para aqueles que convivem comigo, no meu trabalho, na minha escola. Eu tenho que ser um exemplo. Então que nós possamos verdadeiramente, meus queridos, honrar o Espírito Santo, lembrando sempre que ele habita em nós e que nos capacita a sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Está bem, irmãos? Então nós encerramos esta série sobre o Espírito Santo, daquilo que eu pude realmente pensar que seria o mais importante. Claro que ficou muita coisa para dizer. De qualquer forma, para os irmãos que estão interessados, relembrar algumas situações que nós falámos, isto vai ser disponibilizado no canal do YouTube da Igreja, estas pregações todas do mês que agora acaba hoje. Portanto, os irmãos, a partir da próxima semana, já poderão consultar as pregações, vão vendo a pouco e pouco e vamos enchendo-nos da palavra de Deus. Está bem, irmãos? Então, que Deus ricamente vos abençoe.